Desde que falam, todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me um ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Muito bom dia, meu querido, minha querida. Bom dia a todos quantos nos ouvem. Que a paz do Senhor possa estar em cada coração, através da oração. Pai querido, suplicamos e te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos anima e nos fortalece com a presença do teu Santo Espírito e por meio da tua palavra nos abençoa. Fica conosco e dá-nos entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje nos diz martirizado por amor de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos 6, verso 15, todo o capítulo 6, nos mostra a história do primeiro mártir da igreja primitiva. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o rosto como se fosse rosto de anjo. Todos que estavam sentados no sinédrio. Por que Estevão foi ao sinédrio? Por que foi chamado a este tribunal? É isto que vamos estudar e compreender essa história. Estevão, o principal dos 7 diáconos, era homem de profunda piedade e grande fé. A igreja precisava de homens para trabalho árduo que estavam enfrentando e Estevão foi eleito como diácono e era um dos principais diáconos. O principal era muito ativo na causa de Cristo e com ousadia proclamava sua fé. Trabalho dos diáconos, ser ativo na causa do Senhor, cuidar dos órfãos, da viúva, mas também proclamar a fé, proclamar com ousadia. Assim era este servo do Senhor. Ilustrados rabinos e doutores da lei empenharam-se em discussão pública com ele, esperando confiantemente uma fácil vitória. Sabendo que ele era um homem que anunciava Jesus Cristo, o Redentor, o crucificado e ressuscitado, os rabinos prenderam-no e levaram-no à presença deles para um desafio. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Isto é o que Deus faz, é isso que o Espírito Santo nos faz. A Bíblia Sagrada não nos diz se Estevão passou por alguma formação teológica ou não. Mas uma coisa a palavra do Senhor diz é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito de Deus está cheio no coração, não há teólogo, não há doutores, não há filósofos que possam combater contra ti. Vendo os sacerdotes e príncipes o poder que acompanhava a pregação de Estevão, encheram-se de ódio atroz. Aí está. Agarraram Estevão e o trouxeram perante o concílio do Sinédrio para ser julgado. Saulo de Tarso estava presente e tomou parte importante contra Estevão. Saulo de Tarso, que era um erudito, um jovem erudito, cheio de sabedoria farisaica, ele tomou parte ativa contra Estevão. Por quê? Porque naquele tempo a igreja judaica se opunha aos cristãos, aos discípulos, aos fiéis filhos de Deus que proclamavam Cristo Messias. Eles tinham crucificado a Cristo para desarraigar a presença de Cristo no meio do povo. Mas Cristo não podia ser arrancado no meio do povo porque ele era o Messias prometido. Isto criou conflito. Satanás semeou ciúme no meio dos dirigentes que deveriam levantar a favor da igreja, mas voltou contra a igreja do Senhor. Saulo trouxe o peso da eloquência e a lógica dos rabis a atuarem no caso para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas enganadoras e perigosas. Mas em Estevão encontrou quem tinha plena compreensão dos propósitos de Deus em pregar o evangelho às outras nações. No rosto cruéis em redor de si, o prisioneiro leu a sua morte ou a sua sorte, mas não vacilou.
ele compreendeu que esses homens iam lhe destruir. Ele viu que a sorte dele era ser morto, mas ele não vacilou. Para ele, o temor da morte desaparecera. Para ele, os coléricos sacerdotes e a turba irada não ofereciam terror. Quando nós estamos firmes na nossa fé e firmes na convicção daquilo que estamos fazendo, nós não precisamos temer. Não precisamos ter medo da morte. O quadro que diante dele estava se desvaneceu de sua vista. Para ele, as portas do céu estavam abertas e, olhando por elas, viu a glória da corte de Deus e Cristo em pé, como que se havendo levantado do seu trono, precisamente então, para dar auxílio ao seu servo. Isto não era uma visão falsa, era algo verdadeiro. Estevão, diante dos seus algozes, ele já não estava preocupado com o que estava a acontecer ao redor. Ele fixou os olhos no céu. É isso que cada um de nós precisamos experimentar. Perante os nossos inimigos, voltar os nossos olhos para o céu, desde que temos certeza e convicção de que realmente estamos a cumprir a vontade do Senhor. E o que é que Estevão viu? Em visão ele viu Cristo em pé, como se levantando para auxiliar a ele. Em todos os séculos, os escolhidos mensageiros de Deus têm sido ofendidos e perseguidos. A Idade Média foi a idade terrível para os seguidores de Cristo. A história nos diz que mais pessoas morreram na Idade Média do que as duas primeiras guerras mundiais. Por quê? O ódio de Satanás contra os seguidores de Cristo. A Igreja do Senhor, que deveria defender a causa de Cristo, voltou contra Cristo. E na Idade Média, o povo do Senhor sofreu. E algo pior está à frente de nós. Quando o nobre e eloquente Estevão foi apedrejado, não houve nenhum prejuízo para a causa do Evangelho. Às vezes, quando vemos questões como essa de martírio e sofrimento dos filhos de Deus, pensamos que a obra do Senhor sofre. Não. A palavra do Senhor diz que sangue dos mártires é semente. A luz do céu a iluminar-lhe o semblante, a divina compaixão que transpirava da sua oração, quando moribundo, foram qual penetrante seta de convicção para os fanáticos membros do Sinédrio ali presentes. E Saulo, o fariseu perseguidor, escolhido para levar diante dos gentios, tornou-se um vaso escolhido para levar diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, o nome de Cristo. É aquele que estava trabalhando contra a obra do Senhor, por meio desse sacrifício deste servo de Deus, Estevão, veio a tornar-se um grande homem, que hoje é conhecido como Paulo, o grande obreiro do Senhor, que graças a esse martírio veio ser aquele que mais pregou o Evangelho no mundo. Deus não permite nada que não venha em benefício da sua obra. Muitas vezes, quando vemos situações a acontecer dentro da causa do Senhor, nós pensamos que é desgraça que chegou. Nós pensamos às vezes que a retirada de um obreiro, a mudança de um obreiro, o sacrifício de um, ou às vezes até morte de um homem de Deus é perda para a causa do Senhor. Não. No futuro breve, quando os filhos de Deus serem perseguidos pela igreja pagã, a igreja apóstata, quando o Estado se unir à igreja e proclamar a lei que vai impor a observância de domingo e surgir as perseguições terríveis que hão de vir, os filhos de Deus vão morrer martirizados. Não será nenhuma desgraça para o povo de Deus. Pelo contrário, muitos vão ver o testemunho desses e sair da Babilônia, vir se juntar ao povo do Senhor. Portanto, esteja firme. Agarra-te firmemente. Comece a trabalhar a sua fé para que no momento da crise olhes para o céu e veja Cristo sentado no trono,
levantando-se para auxiliar a ti na hora da crise. Que o Senhor te abençoe e tenha um dia feliz na presença do Senhor. Amém.